Fala galera, Insurecast na área, começando aqui mais um episódio. Eu, Rafael Bruno. E Rodrigo Arasaki. E hoje recebendo aqui uma pessoa que eu já conheço aí de mercado há um bom tempo. Já tentamos aí, mas as agendas não coincidiram antes, né, Yuri? Sim. Yuri da Barbas, muito obrigado, Yuri. Valeu, obrigado, meninos. É um prazer estar aqui. Um pouquinho de orgulho também, lisonjeado e feliz, né? Sobretudo. É muito legal poder rever vocês, pessoas que eu gosto muito, e também poder contribuir um pouquinho aqui com o que quer que seja que eu tenha para falar para vocês. Mas é muito legal ver essa iniciativa e ver que o nosso nicho, esse nichinho chamado seguro, tem tanta coisa para ser abordada, tanta gente para falar, né? E é sempre um deleite acompanhar vocês nas redes em geral, né? Às vezes no YouTube, às vezes no Instagram. Então sempre eu tô de olho e agora tô muito feliz de também falar um pouquinho com vocês. Tá Boa. Obrigado, Yuri. Obrigado. A honra é nossa em recebê-lo aqui. Imagina. Galera, vamos aos nossos patrocinadores. Se você é do ramo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá eles consideram que missão dada é missão cumprida. Valeu! Boa. A LogRisk é a empresa internacional do grupo NS Tech e a primeira empresa brasileira de gerenciamento de riscos e gestão logísticas e prevenção de acidentes a operar no México. Além de México, já atua também na Colômbia, Peru e Equador. Seus grandes diferenciais para o mercado mexicano são a capacidade de interação das diversas tecnologias de rastreamento em sua plataforma e uma estrutura própria de pronta resposta, com cobertura nacional focada na recuperação de cargas, acumulando o melhor resultado da região. É isso aí, um abraço lá ao Tadeu, sempre parceria aqui conosco. E também, deixando aqui como de costume, um agradecimento especial à editora Roncarate, a indicação do livro As Polêmicas que Permeiam o Seguro de Responsabilidade Civil e a busca por uma solução, de Bárbara Bassani de Souza. Tá aí, pessoal, mais um livro enriquecedor aí para vocês, que vocês podem adquirir onde, Japa? No www.insurecast.com.br. Lá você vai ter um link para acessar a nossa loja Insure Store, onde você pode adquirir esse livro e outros livros da editora Roncarate com qual a gente firmou uma parceria. Além disso, você pode encontrar nossas canequinhas, o nosso caminhozinho e alguns outros produtos lá. Além disso, não deixe de seguir a gente nas outras redes também. Esse livro aqui teve uma venda rápida essa semana, a gente anunciou ele lá, zerou os estoques. É mesmo? E já está reposto, viu, pessoal? Pode entrar lá no site e adquirir o seu exemplar. Obrigado. E quem quiser ajudar a gente? patrocínio@insurecast.com.br. Ou não quer patrocinar, mas quer dar aquela ajuda marota, tem aí os botãozinhos de valeu demais e superchat. Você fica à vontade para doar qualquer valor que você achar que deva. Além disso, tem aqui a possibilidade de você colocar sua logomarca na nossa carretinha. Faça como a Autoparts, a Insure Store, a Crona Gerenciamento de Riscos e a W4 Consultoria. Entre em contato com a gente que a gente desenrola isso daí. É isso aí, galera. E não deixe de inscrever no nosso canal no YouTube, deixar aquele like maroto, compartilhar esse seu vídeo com os amiguinhos do grupo de WhatsApp da família, dos amigos do trabalho. Ajude esse vídeo aqui a chegar a mais gente. Quanto mais curtida, mais gente vai ter mais conhecimento. É isso aí? Combinado? Boa, hoje fui eu que fiz a ADA. Obrigado, pessoal. Obrigado, Yuri, por estar aqui. O Yuri eu já conheço bastante tempo. Eu acho que é um bate-papo que vai ser bem tranquilo aqui, bem saudável. Yuri, se apresenta pra galera que não te conhece. Claro. Bom, sou o Yuri. Que não é o Alberto. Não é o Alberto, né? Eu tenho que entregar mais técnica do que ele. Era pra eu ficar tão feliz por ter um Yuri no Coringão, né? Mas o Yuri, por enquanto, não tá entregando bem. Mas eu tenho fé. Eu te confesso que eu tô feliz.
Cotidiano você tem tá muita fé. feliz, né? Certamente mais do que nós, né, Rodrigo? É isso aí. Mas eu tenho fé que a gente vai tentar virar. Fé é o que resta, né? É isso. É o que resta, eu acredito que o Corinthians pode fazer alguma coisa, né, de diferente. Boa. Eu acredito que... Aliás, estamos no seguro, temos que ter boa fé, né? Claro, tem que ter fé, boa fé. Tudo que for positivo a gente tem que pensar e batalhar. Eu acredito que a minha trajetória aqui dentro desse super nicho do seguro, ela é muito parecida com a maioria das pessoas, né? Por acaso. Ninguém tá na infância ali brincando no terreno de casa e fala: mamãe, tenho sonho de trabalhar para o mercado de seguro, né? Não é bem assim que funciona, mas ao mesmo tempo em que a gente vai entrando mais para o andar do bêbado, fato é que quando a gente ingressa nesse nicho, a gente invariavelmente vai gostar, vai se apaixonar, porque tem muita riqueza, é um terreno em que a gente pode frutificar enquanto profissional e a gente, sobretudo, percebe que o mercado de seguro ele é muito relevante para a pacificação social, para a vivência social, para o controle e proteção de bens jurídicos dos mais relevantes que a gente possui, né? O mercado de seguro é aquele que vai aparecer quando a gente está passando por alguma situação de dificuldade, né? Quando está tudo certo, o seguro fica um pouquinho camuflado, às escondidas. Quando a coisa degringola na nossa vida, é a hora que a gente percebe a relevância do mercado de seguro. E por isso que, quando a gente começa a trabalhar e entrega a nossa vida, a nossa alma, o nosso estudo, o nosso empenho para esse mercado, você percebe que você está trilhando um bom caminho, que é um caminho que invariavelmente vai nos ajudar a ter uma proteção de vida, né? Vai nos dar guarida no momento de dificuldade. Então isso é muito legal. E quando eu ingressei, ainda que por acaso, a partir desse acaso eu comecei a me apaixonar, a me encantar por esse mercado. E hoje, estando na Barbos, né, a gente faz uma atividade, principalmente a atividade de buscar ressarcimento para a seguradora, né, que parece ser a última etapa do trabalho da indústria do seguro, né, porque você primeiro tem que buscar comercializar um produto, você recebe o valor do prêmio, você acompanha para identificar se existe um sinistro, o sinistro ocorre, você indeniza, eventualmente comercializa um salvado e tal, e lá no finalzinho de tudo a gente vai buscar o ressarcimento. Por ser a etapa do finalzinho, historicamente o ressarcimento ele ainda não era muito alvo de uma análise mais acurada, mais atenta do mercado segurador como um todo. Mas, como a gente estava falando um pouquinho antes do início do bate-papo aqui, hoje o ressarcimento ele é muito relevante para a indústria em geral, porque ele pode ser a válvula que vai definir um resultado positivo ou negativo para uma seguradora, né? Em um mercado que tem tanta concorrência, que está tão aberto, que tem tanta gente tentando buscar melhores resultados, eventualmente, ou quase que invariavelmente no mundo mais moderno, o que a gente consegue frutificar a título de ressarcimento é o que pode definir a saúde de uma conta, né? E é por isso que nos últimos, sobretudo 15, 20 anos, eu devo dizer que o ressarcimento, ele hoje é já objeto de uma análise muito mais atenta, né? E eu, como advogado que trabalha, sobretudo com ressarcimento, fico muito feliz em ver que a gente pode ajudar as seguradoras a buscar o melhor resultado. Esse é o espírito central, assim, da minha atividade e também da Barbos, que é a empresa para a qual eu me entrego aí cotidianamente. Boa. Ô, Yuri, e dentro da Barbos lá, tem algum ramo que você vê que tem maior campo para o ressarcimento? Ou tem ramo que nem tanto? Vocês atuam com todos os ramos? Como funciona? Na verdade, eu acho que os prestadores desse serviço específico de ressarcimento, geralmente eles possuem certas expertises muito, muito, muito nítidas, né? Aham. Existem alguns escritórios que trabalham com ressarcimento e tem uma qualidade muito maior em automóvel, por exemplo, ressarcimento de automóvel. Uhum. E por que esses escritórios são especializados? Porque geralmente esse tipo de ressarcimento ele se dá em face de pessoas físicas. Foi Aham. o Pedro, com o carro que pertencia à Dona Maria, colidiu no carro do João, que tem o seguro. Então, são pessoas físicas que geralmente vão ser as responsabilizadas e existem escritórios que têm ferramentas, que têm uma metodologia específica para fazer esse tipo de cobrança, esse tipo de ressarcimento. A Barbos já é uma empresa que tem um tipo de trabalho que é essencialmente vinculado a buscar o ressarcimento nos sinistros de transporte, né? Claro que hoje é uma empresa que faz muito mais do que isso, mas o nosso core business, que a gente costuma falar, é esse, né? Então, acho que se tem
algo que pertence ao DNA da Barbos é buscar o ressarcimento nos sinistros de transporte em geral. Mas a gente faz de tudo um pouquinho, né? Uma coisa que a gente tem que aprender sempre é estar de ouvidos bem atentos e funcionando bem, né? Para a gente conseguir entender qual a necessidade dos nossos clientes e entender de que maneira a gente pode produzir um produto que entregue aquilo que eles estão esperando, né, da gente. Então, a gente trabalha, a atividade principal ainda é buscar o ressarcimento nas linhas de transporte, de property também, a gente faz isso há muito tempo já, então devo dizer que integra o core business, mas caso a caso, cliente a cliente, situação a situação, a gente vai tentando entender se a gente tem produtos a entregar para tentar melhorar resultados das seguradoras. Mas sempre um foco central, né, que eu acho que é uma característica não exclusiva da Barbos, mas de escritórios ou empresas que fazem esse tipo de atividade. Buscar incrementar resultado. A gente está muito direcionado a trazer dinheiro, a fazer mais caixa, porque o ressarcimento ele vai ajudar o mercado segurador nesse sentido, né? Vai ajudar a definir uma conta como positiva, para que ela seja mais longeva, para que a gente consiga renovar as contas. Então, essa é a atividade Às vezes central. até a carteira, né? Às vezes até a carteira, para fazer sentido, né? Sim. Para você tornar justos os valores cobrados e etc. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. A Barbos, ela não é nacional, né? Não, a Barbos, ela é uma empresa global, né? Nós iniciamos na Argentina, o nosso CEO, Mauro, ele é argentino, e ele começou a atividade lá ainda, e ele foi buscando expansão em alguns países estratégicos com pequenos escritórios. E por que alguns pequenos países estratégicos? Porque como o core business é ressarcimento em transporte, geralmente o transporte que a gente vai trabalhar é internacional, né? Então a gente vai ter que ter mais um escritório com um olhar atento para, primeiro, definir qual a jurisdição aplicável, né? A gente trabalha com um exemplo clássico de uma carga, por exemplo, né? Uma importação. Sai do interior da China pelo modal rodoviário. Aí depois ingressa, fica um mês em um armazém lá na China ainda, ingressa no navio. Depois para na África do Sul por um período. Esse container precisa sair, fica no armazém na África do Sul, volta para dentro do navio, vem para o Brasil pela via marítima ainda, fica depois na zona primária, depois vai para a zona secundária aqui no Brasil, pega a via rodoviária até determinada cidade do interior de São Paulo, depois ingressa dentro de um barco aqui, de uma barcaça no interior de São Paulo e vai até o final do rio Tietê. Chegando lá, a gente abre o container e tem um problema na carga. Onde eu vou reclamar? Questão. Então, veja como que a existência de mais de uma visão, em mais de um escritório, com mais de uma jurisdição, eventualmente tendo de litigar em mais de um país, foi o que fez com que a Barbos projetasse essa ideia de ter mais de um escritório, né? Além disso, existem alguns grandes transportadores, sobretudo os marítimos. A gente tem hoje quase que um oligopólio global desses transportadores que tem sede em alguns países. Então, a gente pode ter de litigar nesses países, né? Então, a gente tinha que construir também escritórios lá. Por isso que hoje a gente tem alguns escritórios na Europa também. E, por fim, houve interesse de se conceber alguns escritórios em países onde ficam a sede das principais seguradoras, que são os nossos clientes por excelência, né? Então, a gente foi buscar estrategicamente também se posicionar. Parcerias globais. Exatamente. É como se fosse um joguinho de war, né? A gente tem que ver onde a gente vai colocar os nossos heróis ali. E quantos anos tá na estrada a Barbos, assim? A gente completou 20 anos no ano passado, sim. 20 anos... Tinha um pouco mais de atividade do Mauro antes disso, mas não na Barbos ainda. Ele também é fruto de trabalho, de experiências pretéritas, né? Mas a gente tem 20 anos de atuação, a gente tem acho que 16 anos ou 17 aqui no Brasil. E já passamos por muita experiência, né? A Barbos é uma empresa que foi se reformando ao longo do tempo para a gente conseguir, de fato, por ter uma cultura global, primeiro se adaptar ao mercado nacional. O Brasil é cheio de jabuticabas, né? São coisas que existem só aqui, em detrimento do resto do mundo todo. Isso é bom, né? Mas o Brasil ele é muito peculiar. E a gente teve que, a despeito de ter uma forma global de se trabalhar, adaptar a nossa forma de trabalho para o mercado segurador brasileiro. Então, a gente tem 20 anos lá, 17 aqui, aprendendo muito aqui nesse tempo todo. Você diria assim... até por isso que eu tinha perguntado, né, da questão globalizada da Barbos, o que você diria que são as principais jabuticabas ou as principais, enfim, características nossas que se diferenciam aí de outros mercados? Olha, o Brasil é um país muito grande, né? Tem dimensão continental. Então é muito difícil dizer o que é o Brasil. A gente precisa entender o que são os Brasis todos a que a gente tem que se submeter. Quando a gente fala de ressarcimento, por exemplo,
nós estamos falando sobre a possibilidade de imputar responsabilidade em face de uma empresa que tenha sido uma eventual causadora de um sinistro, e essa empresa ela pode estar sediada em qualquer um dos 27 entes federativos que nós possuímos, né? E, portanto, a gente primeiro tem que entender qual é o tipo de evento, qual é o tipo de responsável e onde a gente vai ter de litigar. É muito diferente você trabalhar, por exemplo, com ressarcimento em face de uma grande transportadora sediada no Porto de Santos ou litigar em face de um pequeno transportador no interior da Bahia. Porque o poder econômico daquele transportador é diferente, o poder judiciário tem uma visão eventualmente diferente, a velocidade da prestação jurisdicional é diferente, a solvência daquele transportador vai ser outra. Então, a gente sempre vai ter que identificar como atuar sinistro a sinistro, caso a caso. Isso sempre é visto antes de entrar com o processo, antes de entrar com... Como é que fala? Extrajudicial? Exato, ali. exato. Porque às vezes, beleza, eu vou ganhar, mas não vou levar. Vale a pena entrar com processo? Isso é discutido? Yuri? Isso é discutido. Na verdade, historicamente, a gente sempre teve que fazer uma dupla análise. Hoje ela é tríplice, né? Mas a dupla análise qual era? Análise de viabilidade jurídica. Uma vez paga a indenização, a seguradora vai entender se existe um terceiro responsável e se a gente pode vencer um processo, né? Então, se aquele terceiro ali de fato é responsável civil, essa é a primeira etapa, a análise jurídica. A segunda etapa é a análise econômico-financeira para identificar se vale a pena despender energia, despender valores, né, para que a gente consiga buscar essa recuperação no futuro, porque eventualmente aquilo pode não valer a pena. Se a gente está diante de um transportador muito pequeno, de uma empresa que está em vias de iniciar uma recuperação judicial, um processo de falência, a gente tem que apontar isso, porque senão a gente vai buscar um litígio, vai gerar custo e não vai valer a pena no futuro. E hoje a gente tem uma análise adicional também que sempre releva, que é uma análise de interesse comercial da seguradora. Então, a seguradora ela precisa identificar se vale a pena litigar com aquela empresa, sendo que aquela empresa ela é uma segurada dentro de casa, ou ela pode vir a ser uma segurada com grande potencial de implemento de prêmio, né? Então, ela vai ter que colocar na balança para ver se vale a pena entrar em uma briga para eventualmente buscar um ressarcimento em um sinistro e perder depois um cliente, né? Essa análise tem que ser feita. A seguradora, ela, antes de mais nada, é um ente de mercado, é um agente de mercado. Ela sempre vai ter que analisar o interesse dela em litigar ou não com quem quer que seja. Então, essa análise hoje ela é tripla, né? Para que a gente, de fato, vá litigar em face de uma empresa em juízo. Tudo isso a gente tem que fazer, é uma atividade, é o beabá do ressarcimento nosso, né? Legal. Qualquer seguradora, quando manda um caso para a gente, fala, olha, vocês podem analisar esse caso, esse pagamento aqui, para ver se a gente tem um terceiro responsável, o que deve ser feito? Qualquer analista de ressarcimento hoje, dos prestadores em geral, com a Barbos não é diferente, ele vai ter que se debruçar sobre esse sinistro e identificar se estão presentes esses três requisitos, né? A viabilidade comercial, eventualmente o cara pode até ser um segurado. Isso é uma coisa que é muito corriqueira quando a gente fala de transporte rodoviário, né? Eventualmente ele tem a pólice de responsabilidade civil dentro da companhia, então não faz sentido litigar, né? A viabilidade jurídica, se de fato existe um terceiro responsável, e a econômico-financeira, se vale a pena a gente despender valores para tentar uma execução no futuro, ou se a gente vai patinar e não levar a nada depois. Eu imagino que naquela época, antes da lei 14.599, era um pouco mais complicado, né? Porque às vezes você tinha muitos casos em que você tinha a apólice de embarcador junto com a apólice estipulada de transportador, né? E agora voltou-se a DDR, para ser praticada a DDR total, né? Isso, na tua visão, ela trouxe mais oportunidades para o ressarcimento ou não? Em geral, não, né? Via de regra, a DDR total ela visa extinguir a possibilidade de ressarcimento, mas parece que houve uma análise um pouco equivocada sobre o espírito da lei. O que a reforma quis instituir. Uma análise um pouco mais detida sobre o conteúdo da legislação nos leva à conclusão de que o risco ele deve ficar um pouco mais alocado na responsabilidade do transportador. Isso é correto. Antigamente, antes da reforma, ele tinha o dever de contratar o seguro da responsabilidade civil dele para aqueles eventos que a gente considera os tradicionais, um tombamento, por exemplo. E hoje ele tem um dever também de ter uma apólice para uma situação que antes era facultativa, o famoso RCF, né? De desaparecimento de carga. Agora seria uma situação de contratação obrigatória. Até aí tudo bem, eu acho que é um movimento adequado e natural você alocar o seguro dentro da responsabilidade civil.
porque tinha muito transportador que ficava vulnerabilizado economicamente no caso de um roubo, no caso de uma apropriação indébita por um motorista, né? Ele acabaria tendo que pagar com patrimônio próprio, e seria muito delicado para um transportador de pequeno, de médio porte, ele ter que pagar uma carga de 1 milhão, de 2 milhões, né? Então, a ideia dessa reforma era fazer com que ele fosse obrigado a contratar o seguro da responsabilidade também, em caso de desaparecimento, para que ele não tenha que responder com patrimônio próprio. Só que a partir dessa reforma da lei, que é uma reforma que é interessante e que não obstaria a possibilidade de ressarcimento, houve uma manobra que não devo dizer manobra, mas houve a retomada de uma prática antiga de concessão de DDR total e que me parece agir em desabono à ideia de contratação do seguro obrigatório. Porque se o transportador ele não é mais responsabilizável porque ele tem uma DDR total, ele vai perder o interesse em contratar o seguro dele, correto? Se tem uma DDR e ele não vai mais ser responsável, logo, porque ele vai ter que pagar o prêmio do seguro ali, sobretudo do RCF, do então chamado RCF. Então, parece que o mercado ainda vai ter que amadurecer a compreensão da lei e a possibilidade de fato se conceder essa dispensa de direito de regresso ou não. A SUSEP vai ter uma função muito importante nesse sentido, para identificar se de fato esse instrumento, a DDR, ela pode ser concedida e se ela pode ser concedida de uma maneira totalizante, né? Não me parece que no longo prazo a prática da DDR total ela vai vingar, porque ela desestimula a contratação do seguro obrigatório do transportador. Porque realmente o que está acontecendo como o seguro passou a ser obrigatório lá, o RCT já era, né? O de roubo, que era facultativo, passou. Ele é obrigado a averbar, o transportador é obrigado a averbar, né? Na pólice dele, a mercadoria que ele fechou lá com o embarcador, né? Só que o engraçado é que o mercado, eu não sei, talvez venha aplicando taxas diferenciadas para aquele embarcador estar averbando dentro da pólice do transportador. Então, assim, ficou um negócio meio... Vai ter que amadurecer de novo. Esse é o ponto. Toda reforma, existe... Parece um jeito, não sei, tá? É difícil. É uma questão de amadurecimento, de fato, tá? A gente teve a DDR total no passado, depois, com muito diálogo, a SUSEP entendeu que aquilo era um desestímulo e, portanto, ela passou a ser possível de ser emitida, porém de forma parcial, porque ela não pode valer naqueles sinistros que são passíveis de cobertura na pólice de responsabilidade do transportador, e parece que agora esse deve ser um novo caminho, né? Esse deve ser um novo caminho. Mas toda reforma, ela demora um tempo até ser amadurecida, né? Essa reforma, ela tem apenas 1 ano. Para o mundo do direito, isso é pouco. E não está regulamentado. Então, é cedo para a gente entender quais serão os efetivos impactos dela. Já existe uma ADI em trâmite para interpretar quem pode contratar esse seguro obrigatório do transportador, de que maneira isso pode ser feito, se ele é o único que pode contratar, ou se alguém pode... que é uma ADI? A ADI é uma ação direta de inconstitucionalidade. Tá. É uma ação que não é ajuizada em face de uma pessoa ou de uma empresa. É uma ação que questiona uma lei em especial, né? Então, a ação direta de inconstitucionalidade, ela está tentando... E quem que põe esse tipo de... Existem alguns entes que têm a legitimidade para ajuizar uma ADI, né? Nesse caso, é uma confederação, acho que é a Confederação da Indústria que ajuizou essa ação. Por quê? Havia uma dúvida a respeito de quem pode contratar esse seguro para o transportador. Se é ele exclusivamente ou se alguém pode contratar em benefício dele, né? Quando a gente fala apólice por estipulação, na verdade existe uma acepção jurídica chamada estipulação em favor de terceiro. É uma forma de se contratar em que eu, por exemplo, contrato em benefício de alguém, de um Rodrigo, um benefício. Então, eu contrato em benefício, eu estipulo em benefício daquele terceiro determinada vantagem. Eu né? sou responsável financeiro, ele é o beneficiário Ele é o beneficiário disso. Então, está se tentando entender se com essa reforma legislativa, se o embarcador, por exemplo, que tem uma ideia eventualmente maior do que pequenos transportadores do risco que ele mesmo possui, se ele pode contratar uma pólice de responsabilidade para um prestador de transporte dele, né? Então, isso está sendo alvo de debate. Veja que um aspecto
inicial ainda dessa reforma, que é entender quem pode contratar, já está sendo objeto de uma ADI. O Supremo Tribunal Federal já vai ter que decidir quem pode contratar e de que forma pode contratar. A superintendência vai ter que identificar de que maneira pode ser concedida essa dispensa de direito de regresso, sem que essa dispensa sirva como um desestímulo de contratação do seguro obrigatório. Então tem muito tema ainda que vai ter que ser amadurecido, mas eu particularmente entendo que, primeiro, a estipulação em benefício de um terceiro, ela pode ocorrer. Então, eu como embarcador, eu posso ter dimensão do meu risco e contratar um seguro para os meus prestadores, que são os meus transportadores ali. Acho que não vai haver. A carga é minha, eu tenho interesse, eu tenho ideia do risco, eu tenho o GR que está por detrás, que está me dando subsídio para que eu entenda qual é a dimensão desse risco, rota adequada e tal. E aí eu tenho alguns prestadores de transporte e eu vou contratar em benefício deles esse seguro. Tudo bem quanto a isso. Não me parece que vai haver nenhuma decisão que impacte a possibilidade do embarcador contratar em benefício do transportador o seguro do transportador. Me parece, né? E a respeito da DDR, aí vai ter de haver um movimento de mercado, do mercado do seguro, para que se entenda se essa dispensa ela pode de fato ser concedida ou não. E a SUSEP, que é uma superintendência que tem natureza jurídica autárquica para definir esses pontos sensíveis do mercado de seguro, ela vai ter que ouvir todos esses players, né, o embarcador, o transportador, etc, para entender se a dispensa de direito de regresso ela pode ser concedida e se ela pode ser concedida de uma forma total, ou se ela não pode, né, porque ela pode servir como um desestímulo de contratação do seguro por parte do transportador, né? Então é cedo para falar sobre isso tudo, mas a gente vai acompanhando os movimentos e quando a gente tem os casos sobre a nossa custódia, nós que somos os prestadores de ressarcimento, a gente tem que entender caso a caso e identificar se tem ressarcimento. Se tem uma DDR total, foi subscrita pela seguradora, a gente não vai poder litigar, né? Esse é um ponto que impacta e eventualmente pode impactar negativamente naquele númerozinho que releva bastante, que é o número de ressarcimento. Mas isso precisa ficar bastante claro dentro das seguradoras. E se para as seguradoras, enquanto não houver uma consolidação normativa, for conveniente que ela siga emitindo a DDR total para abonar, para bonificar o embarcador, que tem eventualmente uma carteira expressiva e tal, vão seguir emitindo. E aí a seguradora vai ter a liberdade de entender o risco dela. Eu vou emitir e tudo bem não ter ressarcimento, eu vou precificar aqui só na relação prêmio-indenização. Se aqui está muito positivo, ela vai seguir emitindo a DDR total, né? Isso pode acontecer. São fenômenos mercantis que vão passando por uma maturação jurídica, né? E a gente vai acompanhando isso, eventualmente opinando sobre isso, mas quem vai definir de fato a forma de se seguir vão ser os órgãos de regulação da atividade, que é essencialmente a SUSEP, e também a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que vai decidir aí agora e para o futuro, tanto essa ADI quanto as demais ações em trâmite, o Superior Tribunal de Justiça também vai apurar isso. Então a gente vai ter uma nova etapa de um novo amadurecimento dessa lei. É normal isso no direito. Hoje as principais disputas ali por ressarcimento no transporte, você diria que está no rodoviário, no marítimo? Olha, é legal esse questionamento, Rafa, porque quando a gente fala de reduzir eventualmente. Sim, não, é muito, muito legal, porque quando a gente fala de responsabilidade do transportador, né? A gente está falando de um tema muito amplo, porque a gente tem muitos modais de transporte, né? Então, o primeiro exercício que a gente tem que fazer é identificar de que ramo estamos falando. E depois, se existe ou não incidência, por exemplo, do Código de Defesa do Consumidor. Então, essa é uma primeira distinção básica. Depois a gente vai compreender quais são os diplomas aplicáveis, né? O transporte rodoviário, a gente tem uma legislação específica. Se for multimodal, a gente tem outra legislação. Se for um transporte aéreo nacional, é uma outra legislação, que é o CBA. Se for o transporte aéreo internacional, a gente vai aplicar uma outra convenção, que é de Montreal. E se for o marítimo, a gente também tem todo um regramento específico, né, para aplicar. E cada um desses regramentos hoje está tendo uma nova etapa de maturação jurisprudencial. Está tudo sob discussão nesse momento. Não dá para cravar muito, não dá para bater o martelo sobre a aplicabilidade ou não de diversos institutos que são relevantes para a gente definir, por exemplo... Mundo aí, todos esses lugares que você falou aí. Está tudo sob briga, está tudo sob contenda nesse momento. O exemplo clássico que hoje está muito em voga, que a gente vai ter que se debruçar
entender como vai funcionar a jurisprudência no futuro, é a responsabilidade civil do transportador aéreo por eventos havidos a uma carga. Isso aqui está alvo de muito debate no momento. mesmo? Por quê? Sim. Por quê? O Supremo Tribunal Federal, até algum tempo atrás, havia decidido no sentido da aplicação da convenção e também da limitação de responsabilidade no extravio de bagagem. Existe toda uma lógica Que por é detrás aquele disso. valor por Valorzinho, exatamente. Qual é a lógica por detrás disso tudo? Quando a gente vai fazer uma viagem, você chega lá na esteira, você despacha a sua mala e ela vai embora. Ninguém, sabe usualmente, chega lá no transportador e fala, pera lá, tem um notebook, tem um relógio, tem não sei o que. Ninguém faz isso. Como o transportador usualmente não sabe o que está levando, depois no futuro, quando tinha um extravio, alguma coisa, ele recebia uma ação falando, não, pera lá, tinha 200 mil reais de bagagem ali. E como você tinha uma legislação protetiva do interesse do consumidor, eventualmente as transportadoras elas eram condenadas a pagar 100, 200 e tal. O cara juntava umas notas fiscais, alguma coisa lá, uma fotografia de alguma coisa, e os transportadores eram condenados desse valor bastante elevado. Isso era uma situação muito, muito devo dizer, periclitante para a saúde econômica dos transportadores, né? Porque ele ficava vulnerabilizado a pagar qualquer sorte de indenização a depender da prova que fosse feita no processo. O espírito de proteção existente na Convenção de Montreal serve para afastar esse risco. Bom, você emite despacha uma bagagem ali, geralmente ninguém fala o que é, então eu vou ter um limite de responsabilidade ali. Então eu vou pagar mais ou menos, hoje está em torno de 5 mil reais essa limitação, uma limitação boa até. E é condizente com o que a gente leva na média, né? Uma roupinha, um perfume, alguma coisa, geralmente é o que a gente leva quando vai fazer uma viagem. Até aí, tudo bem. Só que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal também decidiu pela aplicabilidade dessa convenção em todas as suas normas, e tem uma norma de limitação de responsabilidade ali também, para danos ou avarias ou extravios havidos à carga. Isso já é uma situação um pouco diferente da situação de extravio de bagagem, mas hoje a gente tem decisão do Supremo que fala, olha, teve um problema de carga, a gente também aplica a convenção e também aplica a limitação. A limitação é quase uma isenção de responsabilidade. Porque... Ela é muito intensa. Sobretudo porque o que a gente transporta por avião é soja bruta? Não. Não, é só coisa cara. Cara e pequenininha. Cara. Medicamento, chip, eletrônica fina. Então, vai ter tudo o peso dessa caneca aqui do Insurecast. Então, quando houver um extravio ou algo do tipo, isso equivale a eximir o transportador de responsabilidade. Só que, mediante muita luta, os transportadores conseguiram essa decisão, que é do plenário do Supremo Tribunal Federal, e que hoje determina a aplicabilidade dessa convenção. E, potencialmente, da limitação de responsabilidade. Mas esse tema de aplicar a limitação de responsabilidade é um novo tema que hoje também está objeto de muito debate de jurisprudência. Por quê? Com início aqui no estado de São Paulo e com alguma projeção já no Superior Tribunal de Justiça, tem se entendido, uma parcela importante da jurisprudência, que a menção a invoice ou elementos que identificam o valor da carga no conhecimento aéreo de transporte, no Airway Bill, equivale a uma declaração especial de valor. Porque a partir do momento em que ele emite esse conhecimento falando, eu estou transportando a invoice número tal, ele sabe o valor daquilo que ele está transportando. Então, se ele sabe o valor daquilo, ele pode espontaneamente até alterar o valor do frete. Pô, meu risco aqui é super grande, eu estou carregando um monte de chip, a carga vale milhões, eu não vou cobrar um frete de $100. O meu risco é grande. Eu mesmo, autonomamente, como transportador, posso virar para esse embarcador, para o tomador de serviço de transporte e falar, peraí, eu estou carregando uma carga muito sensível, muito cara aqui, eu não posso cobrar tão barato assim, então vou subir o preço do meu frete aqui. Essa seria uma situação do risco do próprio transportador. E se ele faz essa menção na invoice, apontando que sabe a carga que está transportando, depois ele não pode dizer que não sabia, ele afasta aquela ideia da bagagem, né? A ideia da limitação é falar, eu não sei o que eu transporto, por que eu vou pagar milhões? Ali não, se ele fez a menção da invoice, ele sabe o que está transportando, então ele deve ser responsabilizado a ressarcir a integralidade. Esse é um tema de um modal de um pequeno lixo dentro do transporte que vai ter muita dificuldade para a gente debater. Mas, Yuri, só para ver se eu entendi direito. A prática até então era a convenção, que dizia que ele tem a limitação. Isso, em caso de ressarcimento, os entendimentos eram esse. E você disse que já tem aqui em São Paulo e em alguns outros locais
o entendimento que não, você sabe o valor, você tem que ser responsável pelo valor da carga. Exato. Na cronologia do tempo, nós temos 3 momentos, né? Tá. O primeiro momento é, não aplica a convenção. Não aplica a convenção por X, Y, Z motivo. Ou Legal. porque é seguradora subrogada, ou porque a gente tem no Brasil o princípio da reparação integral, e esse princípio impediria que houvesse o reconhecimento dessa limitação de responsabilidade. Então a convenção vale, mas não vale no Brasil. Era um caminho clássico, né, da jurisprudência clássica. Agora... Isso caso de transportes nacionais. Sim, deve ser mais doideira. Mas no internacional também era assim. Também era assim. Até 2015, em outros 2016 países e tal. Então, no Brasil, o Brasil ele era um pouco diferente, porque em outros países a aplicação da convenção é muito mais restrita. Limita e fim de papo. Né? Era assim historicamente, no passado. Tá bom. Eu posso temperar isso um pouco. No Brasil era o contrário. Não limita. Vamos indenizar. Perdeu uma carga de 100 mil, é responsável por 100 mil. Fim de papo, legal. Indenização integral. Agora, o Brasil... a jurisprudência brasileira, entendendo-se mais moderna, está tentando aplicar essa convenção. Isso já está na contramão dos países desenvolvidos. Já está na contramão. A partir do momento em que a gente está começando a aplicar a convenção e limitar a responsabilidade, em afastar a jurisdição nacional, o movimento dos países desenvolvidos já está sendo muito mais protetivo dos interesses soberanos. Olha só como o Brasil, quando quer se moderniza tardiamente, né? No movimento contrário àquilo que a gente já vê fora. Estava moderno e decidiu. Era vanguardista e agora está atrasado. E agora está atrasado porque começou a achar que está se modernizando. Né? A convenção ela já é antiga, ela é quase que do meio do século passado. Né? A gente está indo para o meio do século XXI, a gente não pode esquecer disso. Sim. 2030 está logo ali. Quase, daqui a pouco vai fazer 100 anos a convenção. E ali ainda em um momento em que você precisava hiperprojetar o interesse de busca pelo transporte aéreo, fazia todo sentido do mundo você limitar a responsabilidade, para que o transportador conseguisse dar fluência ao trabalho de transporte de carga. Então, no início da vigência da Convenção de Montreal, tinha lá o seu sentido. E os países mais desenvolvidos, eles falaram, vamos limitar por um tempo para ver como é que funciona. Quando estiver trabalhando bem, a gente tira essa limitação. Esse é o espírito centralizante. Se ajustem aí, né? A gente vai dar um tempo aí para vocês se organizarem, quando tiver tudo certinho, aí vocês vão ser responsáveis, porque essa é a lógica elementar, né, da vivência humana. A gente tem a custódia sobre o que quer que seja, a gente é responsável. Se você me der essa caneca e falar, segura aí, eu não posso derrubar, eu vou ter que te pagar a caneca. Se derrubar, vai, ó. Dá cotovelada aqui, paciência, eu vou ter que pagar. É assim que funciona, né? Desde o direito romano, faz 2000 anos que é assim, né? E aí houve esse período de concessão de uma limitação para que houvesse o amadurecimento da prestação do transporte aéreo, e depois de determinado momento a gente poderia rever isso. O Brasil sequer inaugurou isso, apesar de ser signatário da convenção, seguiu aplicando a responsabilidade integral e agora está querendo aplicar. Só que nesse momento chegou tarde, porque fora do Brasil, os países soberanos já estão entendendo que isso já não é mais muito bem assim, que o transportador já sabe o que está transportando. Então, se você vai pegando aos poucos algumas decisões, a gente na Barbas tem a oportunidade de ver isso, no sentido de que culpa grave, uma ampla negligência, diversas situações podem afastar essa limitação e determinar a responsabilidade integral do transportador aéreo, né? Então, o Brasil, a jurisprudência brasileira tentou se modernizar tardiamente agora, e quando ela se moderniza, ela está regressando a um ponto que os países desenvolvidos já não estavam mais, eles já estão lutando pela indenização integral também. O mesmo fenômeno, como a gente está falando de transporte aqui, a gente vê no transporte marítimo. Situações muito parecidas, né? O instrumento que define a responsabilidade de qualquer dos transportadores é o conhecimento de transporte, certo? Todo transportador, quando recebe uma carga, ele recebe a carga e ele emite um conhecimento. O nome diz muito. Ele está falando que ele conhece aquela carga e que ele tem que entregar em determinado ponto, né? No direito, no transporte marítimo, geralmente, essa parte da frente do conhecimento vem com as informações básicas de carga, de destino, de quem está solicitando o transporte, etc. E no verso tem um monte de letrinha pequenininha lá, tamanho 6. Isso mesmo. Lá no verso, no monte de letrinha tamanho 6, o que eles fazem? Por evidente, limitam a própria responsabilidade, elegem uma jurisdição em que o tomador do serviço de transporte não vai ter nem condição econômica de litigar, etc, etc, etc. Um monte de cláusulas que seriam essencialmente abusivas, né? E o direito brasileiro agora, a jurisprudência brasileira está passando por um momento de dificuldade de entender o conteúdo dessa abusividade. Vamos
trazer um exemplo para vocês aqui. Suponhamos que eu seja um colega desses do agro que estava aqui conversando com a gente agora e eu finalmente, depois de muito lutar, eu como um pequeno empreendedor, cresci um pouquinho e agora finalmente eu consigo fazer uma exportação. Comecei a vender para fora. Só que eu sou pequeno, certo? Sou simples ainda, sou caipira igual eu sou, né? A pessoa caipira do interior de São Paulo ali Tá começando. tá começando e entra em contato com uma agência marítima. Não é nem com o transportador, entra com um agente marítimo e fala: agente, finalmente consegui o meu primeiro despacho de carga para fora. Você consegue fazer esse transporte para mim? O cara fala: claro. Pois não, por evidente, me paga o frete aqui, eu faço. Aí o cara fala: beleza e tal. E agora, você tem um contrato? Como é que funciona? Não, fica tranquilo, eu emito um documento aqui chamado Bill of Lading, e aí tem lá, tipo, destino e tal, fica tranquilo que eu sou obrigado, a partir da emissão desse documento, a entregar essa carga lá, senão você me processa. Aí, beleza. Chegou no dia, na data, no local, tal, a carga não chegou avariada, etc. Se essa pequena empresa aqui do Brasil, insatisfeita com essa prestação de serviço, buscar ajuizar uma ação no Brasil, porque conversou com um agente marítimo desse transportador, desse armador aqui no Brasil, sabe qual tem sido a decisão de uma parcela da nossa jurisprudência? Encerra o processo. Encerra o processo. No Brasil você não tem direito de litigar, porque no verso do Bill of Lading tem uma cláusula tamanho 6,5 aqui, calibri, falando que se você quiser litigar, vai ter que ser no Tribunal de Marsella. Puta, e o cara não tem nem condição de fazer isso. E o cara nem sabe como funciona. O cara nem sabe como funciona. Essas letrinhas que estão atrás... Não parece ser abusiva? Com certeza. Mas ela foi... Quem botou aquilo? Unilateralmente, o transportador marítimo, quando vai se comprometer a efetuar esse transporte, ele emite esse documento. E você, quando entrega a carga... é um padrão ou não? É um padrão, ele é um documento padronizado, mas ele é impassível de debate. Eu não posso virar para o transportador marítimo, eu como cliente lá e falar, não, pera aí. Eu não quero isso aqui. Isso não existe. Ele vai falar, se eu não quer, eu não faço transporte. E aí o cara... Qual é a grande crise? O produtor brasileiro, quando ele se deparar com a necessidade de exportar, ou ele se submete a esse clausulado, ou ele não exporta. Se ele não exporta, ele não tem interesse em produzir. Se ele não produz, ele não vai ter interesse em contratar. A gente nem emprego no Brasil produz. Sim. É uma cascata do mal aqui para o interesse soberano nacional. Mas se você, o produtor pequeno, fechou lá a conta com a China, vai lá, exportar aqui, contrata esse operador aí, logístico, para fazer a tua entrega lá. Se eu tiver um seguro como embarcador... Se você tiver o seguro, você vai... Aí você faz essa manobra. Só que qual é a consequência natural, né? A seguradora, quando ela paga a indenização, ela se subroga na posição jurídica do embarcador, correto? Sim. Então, aquele clausulado e as consequências daquele clausulado, de acordo com uma parcela da jurisprudência que está nascendo hoje, vai aplicar esse mesmo regramento. A seguradora ela vai buscar o regresso e o cara vai extinguir a ação pelos mesmos motivos. Mas inteira, cara. É terrível. Mas terrível, né? A seguradora pode sim. Beleza, vamos brigar em Marsella. Ela tem pode, mais poder, mas tem mais poder. Por que eles fazem isso? Porque se você vai brigar em Marsella, qual é a legislação aplicável? A de Marsella. E o que acontece na legislação aplicável no local? Limitação de responsabilidade. Vem litigar, mas eu te pago $100. Você tá entendendo qual é a manobra? O ponto central olha como é difícil, né? Por que é tão delicada essa atividade de ressarcimento nas linhas de transporte em geral? Existem diversos temas que são passíveis de debate. Não dá para bater o martelo mais a respeito daquilo que é sólido ou não. A gente está em um ambiente muito arenoso para você definir a responsabilidade desses transportadores. A gente tem que ter ciência disso, porque a jurisprudência está aí, as decisões estão nos nossos olhos, né? E a gente precisa, se muito, buscar, de uma maneira até um pouco pedagógica, explicar para o Poder Judiciário a natureza gravosa dessas decisões por um interesse soberano, por um interesse brasileiro, por um interesse da indústria de seguro, por interesse dos nossos exportadores, em detrimento, né, do interesse desses oligopólios internacionais de transporte marítimo, né? Nós temos hoje, por evidente, a gente tem alguns poucos grupos que operam nas linhas de transporte marítimo internacional e eles, é até natural isso, eles vão tentar proteger a própria responsabilidade. Então eles vão entendendo, vão fazendo essas manobras
para tentar definir uma jurisdição que seja a melhor possível para eles, para aplicar uma legislação que seja melhor para eles, etc. E a jurisprudência brasileira tem que estar atenta a isso, porque se ela aplicar isso de uma forma muito cara crachá e sem se atentar para as nulidades que existem, para as abusividades que existem e para a consequência nefasta para os exportadores e para o mercado segurador que vão ficar em uma situação de impossibilidade de indenização, se isso tudo acontecer, meio que todo mundo perde na nossa indústria, né? E até o transportador, ele, de certa forma, ele fica impactado porque ele vai perder a gestão sobre a carga. Eu pego uma carga do Brasil e levo para qualquer lugar que seja e eu não vou ser responsabilizado. Por que ele vai zelar? Lembremos aquela ideia central, né? A existência de responsabilidade é uma das ideias que mais faz com que nós consigamos viver de uma maneira harmônica em sociedade. Se eu sei que se eu fizer uma coisinha errada aqui, eu vou ser responsável, eu vou tomar cuidado para não fazer isso, correto? Então, a partir do momento em que eu faço algo errado e não vou ser penalizado, eu perco o interesse em agir de uma maneira zelosa, né? Mas esses são só alguns pontos centrais de dificuldade. E veja como que o Brasil está tentando se modernizar às avessas, né? Dentro desse verso de Bill of Lading, como eu falei para vocês, existe uma cláusula, geralmente, né, em que eles vão escolher um outro país para que haja esse litígio. Vai ser lá em Marseille, ou então vai ser em Londres. São as jurisdições por excelência que eles escolhem, né? Na eventualidade de haver o ajuizamento aqui no Brasil, não apenas eles vão lutar para a extinção do processo aqui no Brasil, mais do que isso, eles podem ajuizar uma ação lá na Inglaterra ou lá na França, chamada Anti-Suit Injunction. E qual é a ideia da ação que ele, transportador, vai ajuizar lá? Lá ele pede uma injunção, um mandado de um juiz daquele local, compelindo esse exportador, ou mesmo uma seguradora daqui do Brasil, a desistir da ação brasileira aqui, sob pena muito pior do que aquilo que a gente vê no Brasil, sob pena de prisão dos diretores. Então, suponhamos... isso existe. Olha como é delicado, né? É delicado. Você fica sujeito realmente àquela regra e não vai fazer nada. Fala, beleza. Olha como existe um nível de ataque muito severo, né? Para o interesse de busca de ressarcimento dentro do Brasil. Isso é uma certa rotina? Ou... Ainda não. Porque para eles também existe um custo para ser ajuizada essa anti-suit injunction lá, né? Mas se... estivermos falando de ressarcimento de vários milhões, certamente eles vão ajuizar uma anti-suit injunction. E o Brasil, nesse sentido, está imaturo em nível de jurisprudência. Por quê? Porque quando a gente se deparou com isso e começou a estudar, eu comecei a estudar o que é anti-suit injunction, porque eu fiquei, assim como vocês ficaram assustados agora, eu vi no semblante, falo, isso é terrível, né? Eu quando me deparei com isso, falei, cara, isso é uma coisa terrível. Deixa eu me aprofundar um pouquinho. Surgiu, né, isso daí? Como que isso surgiu? Isso é briga, olha só como o nível de briga é severo, né? E aí, pesquisando sobre a anti-suit injunction, que é a possibilidade de um transportador ajuizar uma ação fora do Brasil, para determinar que uma empresa deixe de litigar aqui sob pena de prisão de diretores, eu descobri que é claro que isso não ia ficar barato quando a gente está falando de entes soberanos poderosos, né? O Brasil talvez fala, poxa vida, deixa para lá, não vamos litigar. Foi legal ver a briga Inglaterra e Alemanha nesse sentido, porque quando foi ajuizada uma anti-suit injunction em Londres, falando não litigue na Alemanha, foi ajuizada uma anti-suit na Alemanha, falando, pois se você não desistir do seu na Inglaterra, agora são os diretores da sua empresa que vão ser presos na Alemanha. Aí virou uma guerra política. Virou uma guerra de soberania. Olha só, como a gente está falando eventualmente de uma carga que ia sair do Brasil para sei lá, para os Países Baixos, e agora a gente está falando de briga entre Alemanha e Inglaterra. Veja como é delicado, né? São temas que demandam um raciocínio muito profundo do pessoal que se submete a trabalhar com ressarcimento, né? Tudo isso são apenas poucos exemplos do grau de dificuldade que a gente tem no exercício desse tipo de atividade. E aí, quando você falou que o Brasil está fazendo o movimento às avessas... O Brasil está simplesmente aceitando a jurisdição de fora. Tá entendendo? Caraca, mano. O Brasil tá falando, não, realmente, tem razão. Vamos perder aqui e fim de papo.
Basicamente é isso que a sinalização jurisprudencial está sendo essa. Enquanto nos países desenvolvidos, você vê... Isso é um movimento que a gente começa a perceber que é mais intenso de se denotar, não só falando de transporte e tal. A gente vê, por exemplo, que a Inglaterra, sobretudo, né, fez aquele movimento do Brexit. Falar, não, peraí, eu tenho a minha soberania, eu não vou ficar submetido a regras internacionais, eu não quero ter uma moeda global, não quero nada, eu vou me proteger aqui, eu vou fechar eu vou centrar minha soberania para eu proteger meu patrimônio e tal. E existem diversos países que estão tomando a mesma medida. Nesse momento da vivência humana, os países estão buscando justamente fazer esse fechamento, falando, não, peraí, o meu interesse vai ficar protegido por mim. E a jurisprudência brasileira, ela está fazendo um movimento um pouco distante disso nesse momento, né? Em detrimento, inclusive, de uma regra que a gente chama, na verdade, no direito de princípio, talvez um dos mais relevantes princípios que consta na nossa Constituição, que é o princípio de proteção da soberania. Quando a gente que é do mundo do direito, né? Quando você está ali no final da faculdade, fazendo cursinho preparatório para concurso, aquele cursinho para prestar o exame de ordem, existe uma regrinha mnemônica para a gente decorar os 5 princípios que são os fundamentos da República Federativa do Brasil. O primeiro artigo da Constituição brasileira tem uma regrinha chamada Sociediva Plu, que a gente tem que decorar: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, né? Então a gente vai decorando essas regrinhas e o primeiro princípio constitucional, que é um fundamento da República, é o fundamento de soberania. E a gente está deixando... Veja, vocês estão entendendo qual é a ideia que está por detrás disso tudo? Toda vez que nós nos depararmos com a ideia de litigar em face de um transportador, tudo isso precisa permear a nossa mente, porque tudo isso precisa ser objeto de confrontação na nossa jurisprudência, para que os nossos juízes entendam que quando ele apenas extingue uma ação aqui no Brasil, aplicando o verso de Bill of Lading, ele não está apenas extinguindo uma ação e tudo bem. Ele está protegendo a soberania estrangeira em detrimento da nossa. Porque um dano que foi praticado a uma empresa brasileira, ele vai ser um dano não recuperável. Principalmente se é uma empresa que não tem cobertura. Vou dar um exemplo para vocês. Ainda não é praxe do nosso mercado conceder amplas coberturas a sinistro, por exemplo, a vida em fruta, oscilação de temperatura, demora na entrega. Existem alguns riscos que são muito delicados e o mercado segurador ainda não ingressou nesse risco, apesar de ser um risco no transporte internacional. Esse é um exemplo que a gente traz porque, nesses casos, os nossos exportadores eles estão precisando litigar quando uma carga não é entregue a contento no destino. Se tem um exportador de melão, de manga, isso é muito comum aqui no Brasil, tal, ali da região do Nordeste brasileiro, sobretudo ali Pernambuco e tal, o pessoal precisa exportar, vai mandar muita dessa carga lá para os Países Baixos, né, ou para o Porto de Roterdão. O pessoal recebe bastante essas mercadorias lá. E não existe seguro para isso ainda, não de uma maneira muito corriqueira no Brasil. Então, geralmente são pequenos ou médios exportadores que precisam contratar um transportador marítimo internacional para fazer esse transporte, e o transportador, quando recebe a carga, emite o Bill of Lading. Quando ele emite o Bill of Lading, consta a cláusula de jurisdição estrangeira. E aí, se o cara se vê impactado pelo inadimplemento do contrato de transporte, se o transportador não entregou essa mercadoria lá no destino, o cara não consegue litigar no Brasil. Se ele ajuizar uma ação aqui, existe um risco que não pode ser desprezado de que o judiciário brasileiro extinga essa ação pelo fato de existir esse clausulado no verso do Bill of Lading. Tudo isso é tema que a gente vai ter que se confrontar daqui para o futuro, né? Como se não bastasse os problemas da vida cotidiana dos advogados em geral. Eu costumo falar bastante para o pessoal lá da Barbas, meus colegas, que quando a gente está na faculdade, a gente precisa estudar tudo isso que eu estou falando para vocês, de fundamento da República, etc, mas ninguém avisa a gente que a gente precisa ser especialista, por exemplo, em Alov PDF, né? Que você tem que ser muito especializado em organizar documento que está bagunçado, coisa que está faltando. Então, a vida cotidiana do advogado demanda um amplo conhecimento abstrato de legislação, todo esse raciocínio para tentar identificar se a gente vai litigar no Brasil ou não, e tem que saber muito bem mexer no I Love PDF ao mesmo tempo. Com certeza. São coisas que integram a nossa vida. Yuri, uma curiosidade. É óbvio, esses ressarcimentos que vocês hoje recebem são muito seus clientes seguradores te buscando. Mas num exemplo como esse, que o cara não tem seguro,
Essas empresas, eles te buscam para tentar... Também, Te ajuda. E vocês atendem? também. A gente atende também. Tem muito isso? Isso é rotina? É rotina, é rotina. Porque esse pessoal, ele tem fica seguro, sem né? guarida, né? Eles falam, poxa, perdi a carga. E agora? E aí, com o passar do tempo, eles vão conhecendo prestadores, não só a Barbas, né? Mas Aham. quem consegue trabalhar Internacionalmente. Então. com ressarcimento em face de transportador, eles buscam esses escritórios ou os advogados e falam, socorro, me ajuda aí. E aí a gente tem que dar essa notícia pra eles, falar, dá pra tentar alguma coisa, mas É olha o melhor risco que tentar a gente... lá ou melhor tentar aqui? Vocês Então, chegam nessa... a gente vai ter que fazer esse estudo caso a caso e eventualmente falar, é melhor tentar aqui, melhor tentar lá, melhor nem tentar. E aí Só esses o- três caminhos. Depende E o- do valor e o da tem- mercadoria. É. E o também. tentar lá, por exemplo, aí você, obviamente, se é um caso desse, onde o cara não tem tantas condições financeiras e tal, aí vocês representam ele 100% do tempo lá fora, né? Sim, Não sim. precisa necessariamente ir até lá, né? Não. Essa é uma das vantagens de trabalhar com escritórios que tem mais de uma posição. Que ele vai falar direto com o pessoal daqui da Barbas e a gente tem os nossos colegas que trabalham em outras jurisdições e a gente tem escritório, por exemplo, na Europa para trabalhar. Nós temos 2 escritórios lá. Um que fica na Inglaterra, propriamente, né? E outro que fica na Antuérpia. E a gente consegue direcionar esses trabalhos. Entendi. E Yuri, hoje vocês representam transportadores também em algum cenário ou não? Isso não é uma regra ainda, mas a gente sabe que o transporte ele pode ser uma situação contratual muito cumulativa, né? A gente tem, por exemplo, um agente de carga que subcontrata um transportador efetivo. Isso. Eventualmente, esse agente ele pode ser responsável perante a carga, mas ele pode ainda buscar um regresso em face do transportador efetivo, né? Então, Entendi. ao mesmo tempo em que ele é transportador, ele é também embarcador, certo? É, então, quando ele subcontrata, você diz, né? Quando ele subcontrata, ele é também um tomador de serviço de transporte. E ali ele pode ter interesse de ressarcimento. Então, isso é uma curiosidade que eu tenho. Sim, ele tem um interesse. Entretanto, ele é o responsável primário sobre o transporte, certo? Ele que vendeu o serviço de transporte, Sim. ainda que ele tenha subcontratado alguém para fazer. Esse subcontratado, em teoria, e aí você me corrige se eu estiver errado, Uhum. ele não tem a obrigação do seguro, porque o seguro rege sobre o emissor do documento ali, o responsável pelo embarque, que é o transportador. Ainda assim, ele pode... Direcionar diretamente, né? Ou não? ou trazer o cara ali, que é assim que fala, né? Ou, enfim, Exatamente, legal. Você chegou na acepção jurídica que a gente costuma utilizar, que é denunciação da lide, né? A expressão que a gente usa. A jurisprudência não aceita muito bem isso ainda, tá? Suponhamos que uma seguradora subrogada, a jurisdição em face de um agente de cargas. Perfeito. Esse agente de cargas, ele poderia, na minha opinião, poderia e deveria denunciar a lide em face desse armador, do transportador efetivo. Mas a jurisprudência dá uma temperada, fala, não acho que é uma relação muito evidente, vai litigar depois em ação autônoma. Eu acho que é uma questão de também maturação jurisprudencial para que o pessoal passe a aceitar. Já vi as duas coisas acontecerem. Já vi juiz que nega essa denunciação da lide e já vi juiz que aceita essa denunciação. Eu acho que é mais coerente haver a aceitação disso, desde que não haja o que a gente chama de litisconsórcio multitudinário, que é muita gente no processo. Se for só mais um cara participando, tudo bem. Acho que não tem um prejuízo muito grande ao andamento do processo. Então, é uma coisa que eventualmente pode acontecer com mais frequência se esses agentes começarem a demandar mais diretamente em face desses armadores. Porém, a gente não vê muito isso porque o cara vai tentar depois solucionar de uma maneira amigável. Falar, eu já te trago bastante transporte para você que é um armadorzão aqui, em vez de eu não levar para o outro, vamos resolver aqui. Então, às vezes, o próprio agente de carga, quando indeniza, ele já indeniza com o patrimônio que foi pago pelo transportador efetivo. E esse cara, ele poderia ter seguro pra isso? Será? Deixa eu pensar. Só se ele emitir um outro conhecimento ali, né? Tem 2 conhecimentos naquela mesma viagem. E o problema é que ele vai ter que ter um seguro obrigatório, né? É isso, por isso que eu tô falando. também. É a única forma... Não, ele não vai. Não, ele, o subcontratado... Não vai ter. Não vai. Só se ele emitir o documento pra ter o seguro. Então, são dois... Não, mas ele como empresa... Ó, pensa responsabilidade assim, pensa aqui, ó. de transporte Ó. de carga rodoviária, por exemplo. É esse aqui, ó. Só o Pensa fato aqui, ó. dele ter uma empresa dessa e poder Raciocina carregar- aqui, ó. Raciocina. Esse cara aqui é quem foi contratado, Isso. tá? Eu sou o dono da carga. Eu contratei esse cara. Só que Isso. esse cara falou, eu não vou fazer o transporte. Vou subcontratar esse aqui pra fazer. Esse aqui. Só que em meu nome. Tudo bem, tudo porque ele vai meu carregar documento. com O CTE seguro desse aqui. obrigatório é desse aqui. Sim. E sim. não desse aqui. Não, tudo bem, Esse mas... aqui nem vai contratar seguro. Ele emite aqui Não. subcontratado, Ele não vai contrata contratar o seguro por conta que ele tem um documento desse aqui. Mas ele por si só
deveria ter uma apólice de seguro. Pra outros embarques. Ou outros embarques. É legal esse questionamento. Isso integra a nossa E rotina aí também. não poderia haver um... Não, porque ele tá... Puta, cara. O ponto é, ele pode ter, só se ele transportar com 2 documentos, não é isso? Então, Mas pode isso? Deixa ele responder. não, é legal. Eu acho muito legal esse tipo de questionamento, porque é assim que funciona e é difícil responder mesmo, tá? Primeiro, a gente tem que entender se a gente está falando de fato de uma contratação. Vamos partir dessa ideia aqui, do exemplo do rodoviário, né? Esse cara aqui, ele emitiu um conhecimento de transporte. Aí ele não vai mais transportar, ele vai subcontratar, correto? Esse cara aqui também precisa emitir conhecimento dele. Isso é uma obrigação legal, tá bom? Uhum. Cada pessoa que é contratada precisa emitir conhecimento. Então, ambos Perfeito. precisam emitir conhecimento. Esse daqui tem o seguro dele, certo? Beleza. Aquele lá é beneficiado pelo seguro? Sim ou não? Esse é o questionamento que se faz. Esse aqui não. A resposta que eu te dou é: vamos ver a pólice. Tem a cláusula de Vamos ver a subcontratado pólice. lá. Vamos ver a pólice e vamos ver as tem condições a gerais. cláusula lá, é verdade. Vamos ver. Então, a resposta ela não vai poder ser generalista, porque a gente precisa entender como a seguradora se comportou ao emitir a pólice para esse cara aqui. Uhum. Se ela tem um clausulado que garante a cobertura para os subcontratados, os dois estão protegidos por um mesmo e único seguro. Isso. Então, se acontecer um evento ali, ambos ficam protegidos. Mas dá para temperar. O caso concreto vai porque ditar. se Porque a trazer maioria o do cara, clausulado, né? a maioria do clausulado desse cara aqui vai estar escrito assim, na maioria, assim, que eu já vi, assim, né? É permitido subcontratar Uma subcontratação, porém ele não pode- poderá subcontratar uma outra. Tipo Pô, esse. só isso. É. Se for genérico assim, lascou, né? Claro que vai ser uma pólice só que vai proteger o Os interesse dois. de ambos. Esse Isso pode não pode acontecer. contratar o outro. A subcontratação da subcontratação da Mas subcontratação. sempre achei, isso daí Porra, sempre isso foi é uma doideira, dúvida que eu tive também. Porque eu acho a cláusula boa no sentido de que, pô, você vai perder o controle de quem você tá contratando, né? Mas a Então- quarteirização não foi permitida há pouco tempo atrás? Então, Sei lá. ainda assim, eu tô falando sobre uma ótica de risco e não sobre uma ótica de legislação, tá? Aí veio a lei que permite a quarteirização. Mas até quanto? Na cadeia, entendeu? É infinito. Vai parar onde, né? De repente tem uma empresa do interior da Bolívia fazendo esse transporte pra gente. Enfim. É. É muito, como fala? E com qual documento? Eu acho que sempre Esse cara aqui, vai. Aí esse cara Esse é cara autônomo, aqui, ó. né? Não, mas eu acho que ainda assim, O cara é pro autônomo. dono da carga sempre vai importar quem ele contratou. Pro dono da carga, sim. É isso que eu tô dizendo. É, exatamente. Ele fez contrato com esse cara. Com esse aqui, Com aquele lá. Ah, não. O O dono dono da da carga. é o dono da primeiro. carga. É. Sim. entendeu? Eu acho que primeiro. sempre vai ser o cara que contratou. Eu vou processar você. Se você Exatamente. vai processar os Agora outros, é você vai- A problema grande seu. dificuldade é quem tá tomando certos riscos aí também, e sobretudo, é a própria seguradora, certo? Uhum. Por acepção legal também, a seguradora ela fica vinculada a riscos pré-determinados, correto? Quando ela celebra um contrato de seguro, ela sabe quem é o segurado. Inclusive, quando ela vai Isso. celebrar, ela vai entender. É o fulano de tal, Uhum. CNPJ tal, tem os sócios tais, a sede fica naquele lugarzinho ali e tal. Quando você vai subcontratando, perdeu o de controle. repente você não sabe mais qual é o seu risco. É. Né? Então existe uma sutileza que aí também é uma questão de subscrição, né? De entender até onde você quer colocar a sua cabeça na guilhotina. Né? Em determinado momento você pode barrar, falando, não, pera lá, vamos até aqui, dali pra frente não dá mais, porque senão a gente vai ter uma cadeia de prestação que eu não tenho controle nenhum sobre quem está prestando serviço. E por que é necessário haver esse tipo de controle? Até nesse nosso exemplo é bem legal. Olha como é bonitão o primeiro caminhãozinho, olha como foi perdendo a qualidade. Você foi detonando. Então, Esse aqui tá zoado. né? Não, é assim, cara. Esse aqui é o autônomo. vai chegar lá na carteira, né, do Superstar Soccer. Então Mas assim... tem que tomar esse cuidado. Mas geralmente tem esse clausulado, tá? Beleza, o subcontratado tá garantido, não coloca nenhum asterisco, não coloca nenhum tipo de exceção. Depois o cara vai pegar essa pólice e falar: pera lá, nem vem me processar, sou tão segurado quanto vocês aí. Então, isso precisa ser visto. O embarcador aqui, em caso de qualquer outro problema, ele pode buscar ressarcimento caso esse aqui... O embarcador vai buscar aqui, né, filho? Aqui, né? Ele vai... Mas esse aqui pode... Pode. Você faz uma cadeia. Ele vai fazer Você cadeia vai fazendo também? a cadeia até chegar lá no finalzinho. Da mesma forma, não ressar... A gente chama de... A seguradora desse aqui, que é uma X, o embarcador é Y.
cara vai... Fala no microfone, tem que ensinar. Desculpa. Não, é que legal os exemplinhos aqui. Vamos colocar aqui no meio, ó. Sim, vamos. Continuando com a Aí, subcontratação. então, o embarcador, beleza. Aí ele entra com ressarcimento contra o transportador. Sim, Só que o causador do sinistro realmente no final foi esse cara. sim. Aí a seguradora desse aqui... Em tese poderia, a não ser que ele Ou- esteja beneficiado pela pólice, certo? Ah, sim. Certo? É que eu Porque acho se, que a seguradora se não houver vai a cláusula fazer. de subcontratação, não Exato. pode. Não pode, Não não pode. poderia. Não pode. De nenhuma Eu forma. acho De que em nenhuma nenhum forma. momento a A seguradora não ser que vai o cara fazer. foi fraudulento, descumpriu a lei, o cara Ah, era um tá. caminhão, o cara tava 200 por hora e não tinha nenhum tipo de controle sobre as regras de transporte e tal, aí ele causou. Ele não Uhum. seria protegido pela pólice porque existem cláusulas de exclusão, Uhum. né? Exclusões, sim. Então, esse é o ponto. Em nenhum momento a seguradora vai se ressarcir aqui. Se ele subcontratou e não podia, vai declinar um sinistro. Sim, se ele não podia, declinou. Agora, se Bom, podia, Se podia. se podia, Se podia, aí paga ele e tá amparado tá pelo amparado. seguro. É, Entendeu? Tá Esse é o amparado. ponto. tá amparado. Esse é o ponto. E É. se... Ah, não, é. Não. Que quer ver quando que vai dar? de responsabilidade. É É, direto. sempre vai ser de RC, né? Quer ver quando vai dar? Quando esse cara aqui descumprir a lei. Aí vai dar, porque ele não vai ser beneficiado pela pólice. Suponhamos que haja uma cláusula de subcontratação aqui. Uhum. Você é meu segurado de RC. E você pode subcontratar. Ótimo. Só que as mesmas cláusulas de exclusão que você aplica pro fulano, você aplica pro Vai aplicar Beltrano. pra aqui também. Se esse é. cara subcontratou e esse fulaninho aqui tava 200 por hora, perdeu declina a o sinistro. cobertura. Eu não vou. Poderia vou, declinar. Porque assim. Porque ele age como se fosse esse. Isso. Tem a cláusula de preposto lá, não É. tem um negocinho? Sim. Esse é o ponto. Esse pro fim de E seguro. diga-se de passagem, salvo engano aí que eu tenho ouvido no mercado, isso tem sido cada vez mais demandado, pedido, Sim. uma certa revisão, porque o que eu já vi de transportador querendo figurar como embarcador nas apólices, né? Em função dessa situação. É. Mas no fim do dia é o business dele, né? É o business direto dele. Sim. Eu acho que tem que ter uma preocupação se quem ele tá contratando tá seguindo Claro. as normas. É por isso etc. que existe sempre uma necessidade prévia e muito relevante de compreensão do seguro, das hipóteses de cobertura, das hipóteses de exclusão, e eu dou muita relevância ao trabalho da corretagem nesse sentido. Porque geralmente, dentro de toda essa dinâmica aqui, tem um corretor que está ali no front e ele vai conseguir transmitir para esse pessoal todas essas regras e todos esses riscos. Quanto mais houver uma cultura de informação, uma cultura de pedagogia da indústria do seguro, melhor vai ser até a configuração desse risco, a produção de coberturas e tal, para que todo mundo ali se sinta protegido. Porque a gente nunca pode esquecer que a ideia do seguro é virar para toda essa galera e falar: fiquem tranquilos, se acontecer alguma coisa, a gente vai pagar e ninguém aqui é responsável, desde que vocês sejam cautelosos e obedeçam às regras ABCDE. Uhum. Esse trabalho prévio me parece ser o mais relevante, porque quando a gente faz esse trabalho bem feito, a gente explica, aponta o regramento, a gente não vai se deparar depois com essa sequência infindável de análise de responsabilidade, ou mesmo de cobertura, como o Rafa pontuou, né? Porque aquele fulaninho ali, ele age como um preposto do segurado, né? Então, essa é uma das relevâncias, dentre tantas, né? Dos corretores nesse sentido. Deixa eu te fazer uma pergunta, ô Yuri. A gente falou aqui da questão dos ressarcimentos contra o transportador marítimo, aéreo, rodoviário. Talvez a gente podia ir pro ferroviário, mas eu tenho uma curiosidade específica. Claro. Você já teve casos lá, exemplos, até estudou exemplos de ressarcimento contra gerenciadoras de risco? Sim. Sim, E aí? esse é um tema delicadíssimo também. Delicado pelo seguinte: nós sempre vamos ter que partir de uma ideia centralizante. Contrato. Cadê o contrato? Né? O gerenciador de risco, ele é uma empresa que foi contratada por alguém para praticar X serviço, correto? Uhum. Nós temos algumas acepções genéricas aqui. Primeiro, nós precisamos entender quem contratou. Porque eu preciso saber se foi o embarcador, preciso saber se foi o transportador, ou preciso saber se foi a própria seguradora. Geralmente nem essa clareza a gente tem no primeiro momento. A gente sabe que o gerenciamento estava lá, mas a gente não sabe muito bem quem contratou o cara. Então isso é um primeiro ponto que a gente precisa definir com muita clareza. E como a gente vai definir isso? Com um contrato, né? Fala, quem te contratou, fulano de tal gerenciadora? Foi aquele cara lá. Que a gente vai definir para quem ele prestava o serviço e com quem ele está responsável de prestar aquele serviço, correto? A gente precisa entender se ele tinha uma obrigação perante, por exemplo,
o embarcador. Fala, não, pá, eu sou o gerenciador e eu preciso colocar uma isca na sua carga, eu preciso fazer um ping a cada 3 minutos para ver como é que está aquele transporte, etc. Ou então quem contratou foi o transportador. Não, eu vou trabalhar para você, transportador, eu vou te dar essa rota, vou fazer esse gerenciamento, vou ter obrigação de bloquear, etc. Eu preciso, primeiro, antes de mais nada, para definir uma responsabilidade de empresa de gerenciamento, a entender quem foi que contratou essa empresa, para entender perante quem ela era responsável por prestar um serviço. Esse é o primeiro ponto. Então, a gente já tem um obstáculo aí, eventualmente documental ou contratual, para definir a responsabilidade. Se não tem contrato, já fica difícil definir. Depois, um segundo ponto. A obrigação das empresas de gerenciamento é sempre uma obrigação de meio, né? Ela é contratada para prestar o serviço A, B, C, D, E, e ela precisa prestar o serviço, portanto, A, B, C, D e E. A partir do momento em que ela deixa de cumprir determinada obrigação contratual e como consequência direta disso existe um aumento de chance de roubo, aí a gente pode partir da ideia de que ela é potencialmente responsável por indenizar. Já temos jurisprudência nesse sentido, de casos da Barbos, que teve condenação em segundo grau, que ela foi contratada para prestar um serviço, não prestou, e aí concluiu-se que, como consequência daquilo, que foi uma falta de gestão ativa para bloquear o caminhão, houve o sinistro e houve, mais do que o sinistro, a possibilidade de fuga, né? Se tivesse bloqueado, aí não teria havido o sucesso na fuga. Então, dá para pensar nessa possibilidade de responsabilidade da empresa de gerenciamento, mas isso ainda é um tema que precisa passar por um amadurecimento ainda na regulação. Porque a gente precisa entender quem contratou, como contratou, se tem contrato, etc, etc, se tem limitação de se tem limitação, porque a gente já viu também. Sabe onde é muito mais comum? Do AWB, né? Então. É bastante comum, não especificamente na gerenciadora de risco, mas é muito comum que tenha limitação de responsabilidade em empresa que faz segurança de estabelecimento empresarial. Não, eu faço a segurança, eu tenho um cara que passa ali fazendo uma ronda e tal, etc, blá, 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 eu tenho sirene, eu cuido da sirene, eu tenho uma equipe que monitora aqui dentro e tal, faço toda a segurança, fiquem tranquilos. Pum, roubo e os caras não estão fazendo nada. Será que é responsável? Aí você vai pegar o contrato e fala, não, se eu errar, beleza, eu pago R$1.000. Já vi isso, com os meus fracos e 1.000 pisórios, eu já vi isso, cara. Falei, poxa, e aí como é que você vai fazer? Porque o segurado, ele assinou aquele contrato de prestação do serviço de vigilância. A seguradora, quando celebra o compreensível empresarial lá, ela sabe que tem um risco, que pode roubar e tal. Ela vai olhar aquele documento e fala, poxa, quando eu pago a indenização, me subrogo na posição desse segurado. O segurado tinha uma empresa de vigilância, mas que tinha uma limitação de responsabilidade. Fica delicado, né? Lembra que a gente tem que fazer a tripla análise de viabilidade... Puta, aí não adianta nada, então. Aí vai a volta pra seguradora, e aí, conseguiu? Não. Não. Uma cláusula ali. Consegui, R$1.000. É aquilo. E às vezes a gente que trabalha no mercado de ressarcimento, a gente tem que trazer as más notícias também, porque... não é incomum que, sei lá, na subscrição, etc., o pessoal esteja apetitoso para falar que dá para ressarcir. Não tá vendo que a empresa, no meu exemplo aqui, não tá vendo que a empresa de vigilância não fez nada, o guardinha não passou, a sirene não tocou, tem que ir atrás desse cara. Aí mandam o dossiêzinho pra gente lá, a gente olha, dá de cara com esse contrato. Fala, olha, dá para tentar falar que é nulo, falar que enfim, tentar manobrar ali para apertar a responsabilidade do cara, que realmente é uma cláusula muito, que a gente chama de leonina, né? Muito exagerado. Talvez dê pra gente fazer alguma coisa, mas quando a gente trabalha com análise de viabilidade jurídica, a gente tem 3 parâmetros: provável, possível e remota. Já despencou, né? Já caiu no provável, já entrou no possível aqui. Dá pra fazer alguma coisa? Dá. Mas a seguradora já tem que saber que ali já vai ter um risco, eventualmente, de perder essa ação. E a perda significa pagar sucumbência de 10% a 20%. Se eu tô falando que, nesse meu exemplo do compreensível empresarial aí, que teve um roubo em um estabelecimento cuja perda foi de R$500 mil, perda indenizada, se eu tentar buscar o regresso em face dessa empresa de vigilância e perder essa ação, a gente vai ter que pagar a sucumbência de R$50 a R$100 mil. A gente já teve que indenizar, já teve que tirar do caixa da seguradora esses R$500 mil e ainda vai perder para pagar a sucumbência depois. Então veja como é delicado, a gente tem que ver com muita reserva, né? Poxa, esse tipo de... O ideal era, sei lá, como subscritor, pedir o contrato dessa empresa terceirizada. Quando... O contrato. Falei, me deixa eu ver o contrato. Exatamente. Se eu Exatamente. aceito essa empresa de gerenciamento. Exatamente. De vigilância. Esse é o ponto.
certos tipos de risco demandam ou demandariam uma análise com um nível de compreensão muito profunda. Tem que ser muito minucioso para analisar o risco. Mas nem sempre dá tempo, nem sempre é possível. Às vezes o cara ainda não tinha empresa de vigilância quando celebrou o contrato de seguro, fez o contrato depois. E não dá para a seguradora também pedir contrato com todas não dá as para pedir com empresas. todas. Entendeu? Existe É mais fácil criar uma cláusula. Se você... Na verdade, o que vai acontecer... pode ser a cláusula. Se pode você eximir de responsabilidade... eu vou te pagar até a limitação, sei lá. Exatamente. Isso é um caminho mais sóbrio, por assim dizer, né? Mas a gente só vai descobrir tudo isso quando? Depois que indenizou. Esse que é um problema que, às vezes, a gente tem que tentar amadurecer. Os prestadores de ressarcimento em geral, que já têm uma visão para todo esse tipo de situação, você perguntou de gerenciamento de risco, a gente já está debruçado nisso há vários anos, né? Estudando esse tema. É muito interessante que todos esses olhos já estejam voltados para o sinistro ainda antes de indenizar. Quanto antes os prestadores entrarem para acompanhar junto, melhor, porque a gente vai conseguir até erguer a mão e falar, pera lá, será que vocês vão indenizar isso mesmo? Olha a cláusula que ele deu para essa empresa de vigilância. Então. Entendeu? E tudo isso tem que ser estudado. É que é meio... Eu vou te contar o seguinte, Yuri, eu não sei, eu não tenho experiência com isso, né? Mas uma das coisas que a gente ouve em geral no mercado, né? Passando por tantas seguradoras aí que eu já passei e também colegas que tem em mercados... geralmente a regulação ela tem que ser assim, entendendo que tá tudo certo, de boa fé. De boa fé. Pra gente pagar o sinistro, né? Eu acho que a gente não tem que pensar... E o cara ficou dando cláusula de... não tem que... Eu vou usar o ditado popular que o galera gosta de usar, não tem que ficar buscando pelo ovo. Tem que regular pra pagar aquele sinistro que é pra isso que foi contratado. Sim. Evidentemente. Se tem situações que fogem ao que foi contratado, aí tem que se olhar com outros olhos. Uma das coisas que eu ouço muito, tem escritórios de advocacia que regulam sinistros. A regulação já está muito focada em ressarcimento. Então já, sei lá, é como se fosse um conflito de interesse ali, que tentam trazer. Eu queria ouvir a sua opinião sobre isso. Ajuda, não ajuda? É problema, não é problema? Enfim. Pode ajudar, mas nem sempre é conveniente, entendeu? A gente tem que analisar concretamente quando que vai ser interessante todo mundo ficar envolvido junto ou quando vai ser apenas um estresse desnecessário para o segurado, para a seguradora e para a corretagem. Lembra a primeira análise tem que ser a comercial? A tripla análise, comercial, jurídica, econômica e financeira. Né? Enquanto seguradora. Exatamente. A partir do momento em que a seguradora, em qualquer sinistro que ocorre, o cara tá pagando prêmio há décadas, né? Nada nunca aconteceu. E aconteceu um evento da primeira, fica com lá, me traz o documento de A a Z. Calma, vamos analisar de uma maneira mais harmônica para você não prejudicar o espírito que norteia a prestação do seguro, que é realmente estar presente no momento da dificuldade. Se você vende isso, né? Foi isso que a gente falou no início, né? Se você vende esse fato de estar presente no momento da dificuldade, quando a dificuldade surge, você não pode ficar colocando um monte de empecilho para prestar a atividade da indústria do seguro, que é dar essa cobertura quando ocorre o evento. Então, isso tem que ser visto com muita reserva mesmo, né? Dito isso, eventualmente pode ser interessante haver uma participação em nível conjunto. Nem sempre é conveniente que o mesmo escritório que regule, que vá buscar ressarcimento. Eu acho que isso é uma coisa que tem um nível de delicadeza também. Mas, a depender da circunstância, é interessante que existam todos esses olhos direcionados. Porque se for, por exemplo, um caso de transporte internacional, com muitos modais envolvidos e tal, talvez falte um documento que às vezes é até básico, elementar. Algo similar, por exemplo, ao termo de faltas e avarias numa exportação lá no destino. Coisa sutil que pode definir o nexo de causalidade, que pode falar, não, realmente aconteceu algum problema aqui ou ali. Só que o regulador, às vezes, ele não está atento, porque nem é a tarefa dele ficar atento a isso. O cara do ressarcimento fala, não, pede esse documento. Vão mandar o documento, definiu a responsabilidade do transportador marítimo. Sutilezas, assim, vale a pena ter a participação de ressarcimento. Mas a gente tem que analisar sempre se é conveniente ou não, até para que não haja uma conflituosidade desnecessária entre seguradora e segurado, e corretagem também. Geralmente o corretor vai ficar bem insatisfeito se você ficar pedindo um kit documental infinito e nunca vem o pagamento. Né? É verdade. Bom, Yuri, poxa, só agradeço mesmo a sua presença. Eu acho que a gente falou bastante. Nossa 1h20.
Tô só começando. Então fala aí sobre o... A gente pode marcar uma segunda pra focar em algum tipo de produto também, ou situação. Não deu tempo da gente falar sobre desastre ambiental, né, que é um ponto adicional que a gente vai ter que abordar. E aí dá pra ligar o modo Fidel Castro aqui e ficar falando essas 10 horas seguidas. Mas a gente marca o próximo. Temos muito que abordar. É mesmo assim? Por isso que o livro da colega Bárbara aqui foi bem legal, né? Seguro de responsabilidade civil. Eu tô fazendo merchan pra ela aqui. Boa, boa. E onde compra, Yuri? Onde compra? Na insurecast.com.br. Fazer um merchan adicional aqui, porque falar sobre a responsabilidade civil é uma coisa muito relevante, né? Toda vez que a gente fala de seguro, a gente tá falando que houve um evento danoso. Toda vez que houve um evento danoso, alguém causou aquilo, né? E quando foi um evento da natureza? Como é que a gente vai fazer, né? Esse é um ponto que a gente vai ter que abordar, nós enquanto mercado, porque infelizmente o mundo mudou e essas tragédias climáticas como a que a gente viu no Rio Grande do Sul, elas vão acontecer com mais frequência, né? Não dá pra tapar os olhos, como aquele filme Don't Look Up sugeriu, que a gente não adianta negar o meteoro. Não adianta negar o meteoro. O meteoro deu na Terra no filme, não foi... Os novos desastres climáticos decorrentes do aquecimento global, eles vão acontecer. O pessoal vai discutir se é antropogênico ou não, se o homem causou esse aquecimento ou não. Pouco importa, tá quente pra caramba. E isso vai gerar um monte de problema. Né? Então vamos tentar entender agora de que maneira a gente vai buscar potenciais responsáveis. Se é que existem, para a gente buscar prevenir esses eventos, ou então prevenir o grau de impacto desses eventos e, enfim, caso eles ocorram, quem é responsável, de que forma a gente vai responsabilizar. Acho que fica um tema aí que a gente pode até chamar outros colegas para abordar, porque isso realmente é uma coisa que vai relevar para a gente e o mercado de seguro vai indenizar muito com relação a isso ainda. Para vocês terem uma ideia, no evento do Katrina, ali em 2004, o mercado de seguro suportou a indenização no total de 45 bilhões de dólares. Então, a gente vai se deparar muito com isso para um futuro próximo aí. É complicado. Yuri, obrigado, cara. Obrigado mesmo. Acho que rendeu bastante aqui. Foi bastante assunto importante. Coisas que estão no nosso dia a dia que às vezes a gente não... E foi legal para esclarecer as dúvidas também. Interessante. É isso. Obrigado. Valeu, galera. Obrigado de coração. A gente segue falando e eu vou seguir acompanhando bastante vocês. É muito legal. Reforço aqui o que eu falei no início. Cara, é muito, muito bom a gente poder ter gente que está antenada para trazer muito conhecimento para a gente. Toda vez que eu me deparo com algum teminha aqui do InsureCast, eu acabo me enriquecendo um pouco mais. Então sigam firmes aí nesse propósito, porque para a gente é muito bom ter gente com esse nível de antena assim, no mercado para ter esse tipo de atividade sempre prestada, tá? Valeu mesmo. Agradeço como profissional e agradeço também como pessoa que está no mercado. Agradeço em nome de todo mundo. Obrigado. Valeu mesmo. Galera, não deixe de se inscrever no nosso canal, no InsureCast no YouTube, deixar aquele like maroto, compartilhar esse vídeo com os amiguinhos. E recados finais? Sempre lembrando, o InsureCast é um projeto pessoal meu e do Rodrigo. Nada que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente trabalha ou que já trabalhamos. É isso aí. Yuri, brigadão de novo. Valeu. Valeu, gente. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu.